You are currently the only person in this conference. Então, boa tarde a todo mundo. Bem-vindos à segunda aula de Física nessa cadeira na versão meio EAD, meio pandemia. Então, só lembrando, na aula passada a gente teve uma breve introdução à cadeira e também a gente viu um pouco sobre unidades de medida, como é que a gente mede, como a gente compara coisas, como converter. Okay? Então, como converter entre essas unidades. O questionário referente a essa parte da matéria está aberto até a semana que vem. E já adianto que a semana não vai ter questionário. Hoje, pessoal, o que a gente vai ver é uma rápida introdução à cinemática e depois leis de Newton. Tá? Só fazendo um paralelo com lá no ensino médio. No ensino médio, vocês ficam talvez 3 ou 4 meses só estudando cinemática. Depois, mais alguns meses, só estudando leis de Newton. Tudo isso vocês vão ver aqui em 2 semanas. Tá? Então, isso é só para mostrar um pouco, para quem está começando agora a universidade, que o ritmo aqui é muito mais intenso. Então, não acumule matéria, termine bem o questionário dessa semana com calma, para a semana que vem poder se dedicar à nova matéria e ao novo questionário. Então, a primeira coisa, pessoal, antes de a gente querer fazer qualquer medida, como a gente já viu na aula passada, é medir isso em relação a alguma unidade padrão. Tem que medir em relação a alguma coisa. Da mesma forma, quando a gente quer descrever algum movimento, que é o processo físico mais simples que existe, tu simplesmente mover um corpo no espaço, tu tem que definir em relação ao que esse corpo está movendo. Daí que vem a ideia de definir um referencial. Tá? O que é o referencial? É o ponto no espaço a partir do qual eu digo, eu estou me movendo em relação àquele ponto, ou em referência àquele ponto. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho que definir esse ponto de alguma forma. Okay? Como vocês vão ver, provavelmente numa cadeira de geometria analítica, a forma mais simples que a gente tem de definir um ponto no espaço é utilizando um sistema de coordenadas. Okay? Então, para definir qualquer movimento, para definir qualquer fenômeno físico de verdade, a primeira coisa que a gente tem que definir é qual que é o sistema de coordenadas que a gente vai utilizar e, principalmente, qual que é o referencial, ou seja, qual que é o 0, 0, 0 do meu universo, em relação ao que eu estou estudando. Que eu estou ensinando do movimento. Então a gente vai começar pelo caso mais simples, que é quando o meu movimento, ou quando o meu problema, ele pode ser descrito por somente uma dimensão. Tá? O que é algo que é em somente uma dimensão? Imagine que vocês estão andando em cima de uma linha. Quando um cara lá no circo vai andar sobre a corda bamba, ele só pode ir para frente ou para trás. Se ele ir para o lado, ele vai acabar indo para baixo também. Então, ele só pode se mover em cima daquela corda. Então, esse movimento, percebo que é em uma dimensão. Se ele está exatamente no meio da corda, ele pode ir ou para a direita ou para a esquerda. Só que, na física, a gente gosta de colocar, obviamente, o número em tudo. Então, esse ponto exatamente no centro é o ponto que eu vou dizer que é o meu ponto zero. Esse é o meu referencial, esse é o zero do meu universo. O meu universo começa aqui. Se eu for para a direita, eu vou estar me afastando desse zero. Então, eu tenho que medir isso de alguma forma. E qual que é agora fugiu a palavra. Como é que a gente mede isso? A gente diz, se eu vou para a direita, eu estou me afastando, por exemplo, tantos metros do meu referencial, e ir para a direita significa que eu estou indo no sentido positivo. Se eu estou no zero e vou para a esquerda, e também andar 10 metros, eu tenho que achar alguma diferença, alguma coisa para dizer, aqui eu andei 10 metros para a esquerda. Isso é diferente do que andar 10 metros para a direita. Então, por isso que existe essa convenção, me lembrei da palavra, de falar que quando tu vai para a esquerda do teu ponto zero do universo, tu está indo no sentido negativo. Então, por isso que quando a gente vai medir temperatura,
A gente tem ali o 0 graus Celsius. Se eu estou acima do 0 graus Celsius, eu assumo que é um sentido positivo. Então, eu estou com temperatura positiva. Lá no inverno, de vez em quando está muito frio e a temperatura fica abaixo de 0. Se eu estou abaixo de 0, eu estou no sentido negativo e os meus números são negativos também. Okay? Então, isso é convenção. Dizer que o que está para a direita é positivo, o que está para a esquerda é negativo, ou o que está para cima é positivo, o que está para baixo é negativo, tudo isso são convenções. O pessoal chamou de positivo e negativo porque banana e abacate já eram outras coisas. Okay? Então, isso aqui é um caso extremamente ideal, onde algo só pode se mover em uma dimensão. Tá? Obviamente, o nosso universo ele não tem somente uma dimensão. Voltando lá, por exemplo, do circo do cara andando em cima da corda bamba, como eu disse, ele pode ir para frente ou para trás, mas ele também pode dar um passo para a direita ou para a esquerda em cima da corda bamba. Só que se ele der um passo para a direita ou para a esquerda, o que vai acontecer é que ele vai cair. Então percebam que no mundo a gente consegue ver facilmente 3 dimensões. Ir para frente ou para trás, ir para a esquerda ou para a direita, ou subir e descer. Okay? Então, a gente tem essas 3 dimensões espaciais. E além disso, existe uma 4ª dimensão, que é a dimensão temporal. Lembrando, 4 dimensões até onde a gente sabe. Tem teorias da física que sugerem que o mundo tem muitas dimensões extras. Mas até agora, obviamente, são só teorias, a gente não conseguiu enxergar nada parecido com isso. Okay? Então, alguma dúvida do que é um referencial? Eu vou imaginar como não. Então, sempre, pessoal, que a gente for tentar descrever qualquer fenômeno físico, a primeira coisa é definir em relação ao que eu estou calculando. Aí só um detalhe, isso é tão, mas tão importante que a teoria da relatividade de Einstein, que mudou toda a física, ela se detém a trabalhar ou tentar entender qual que é o papel do referencial. Porque, na verdade, Einstein fala só uma coisa: as leis da física independem do referencial que tu adota. Então, esse é o primeiro postulado lá da teoria da relatividade. O que isso quer dizer? Que não importa em relação ao que é o teu movimento, as leis da física têm que ser válidas sempre. Então, por isso que a escolha do referencial é completamente arbitrária. Okay? Eu tenho que usar o referencial. Tem um detalhezinho que esse referencial tem que ser inercial. Okay? Inercial bem lá da inércia, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas isso quer dizer que esse referencial tem que estar ou parado ou se movendo com velocidade constante. Mas não importa qual referencial que eu escolho, as leis da física sempre vão ser iguais. Okay? Então, quando a gente for resolver um problema, eu vou poder escolher o referencial aonde eu quiser, de tal forma que facilite minha vida e eu consiga descrever de forma menos complicada o processo físico que eu estou analisando. Okay? Só que, obviamente, a vida nem sempre é tão fácil. Como falei, o teu movimento pode ser em 1 ou até em 4 dimensões. Aqui a gente vai se reduzir somente ao caso de 2 dimensões. Então, como eu falei, o caso de 1 dimensão, eu posso só andar para frente ou para trás, ou eu posso só andar para cima e para baixo. No caso bidimensional, ou 2D, eu posso andar para a direita e para a esquerda, e para cima e para baixo. Então, a gente representa isso no sistema de coordenadas, famoso sistema cartesiano. Okay? Um spoiler, ele não é o único sistema possível, mas é o sistema que a gente vai utilizar aqui, exatamente porque vocês já estão acostumados no ensino médio. Então, no sistema cartesiano, as coordenadas são representadas por pontos, por um par de pontos, okay? Por um par de coordenadas que formam um ponto, onde o primeiro valor nesse par de coordenadas representa o eixo das abscissas, normalmente a gente chama de eixo X, enquanto que o segundo coordenado nesse ponto representa o valor no eixo das ordenadas ou popular eixo Y. Então, e por convenção, tudo que está para cima é positivo, então a seta indica o sentido positivo do eixo Y, tudo que está para a direita
é positivo no EX. Okay? Acho que não é novidade para ninguém isso daqui, né? Alguém nunca viu isso na vida ou não sabe como representar um ponto. Então, pessoal, agora que a gente sabe como explicar onde as coisas estão no universo, a gente pode começar a tentar compreender alguns processos físicos básicos. E o processo físico mais simples que existe é entender por que as coisas se movem e como as coisas se movem. Então, obviamente que a primeira coisa é a gente querer definir o que é movimento. Okay? Então, para ter movimento, eu tenho que ter uma variação da posição de uma partícula. O que é a posição? Ela me diz qual lugar do espaço que uma partícula ou que um corpo ocupa no universo. Eu tenho que poder falar, ó, o Rafael está indo em direção a Caxias, mas ele está nesse momento em Pelotas. Se eu quiser dar uma expressão, eu posso dar o endereço exato onde a pessoa está. Então percebam que isso define a posição. Enquanto que o processo físico mais simples é simplesmente sair de onde eu estou, sair da minha posição atual e ir até um outro lugar no espaço. Então, o que a gente vai tentar descrever hoje é somente esse tipo de movimento. Quais são as grandezas físicas associadas com eu me mover e, principalmente, o que explica esse movimento. Então, eu posso falar, por exemplo, que eu tenho uma dada partícula em um lugar do espaço, que é escrito por somente uma dimensão. Então, eu estou só, por exemplo, olhando uma rua, okay? Uma única rua perfeitamente reta, como as ruas aqui de Pelotas, né, que não são cheias de curva. Então, estou em uma rua e eu só posso ir para frente ou para trás dela. Eu posso falar que a esquina dessa rua com a Avenida Bento Gonçalves é o zero do meu universo, e eu estou 3 metros à frente, ou 3 metros à direita, do zero do universo. Então, minha posição ela é dada por 3 metros. Okay? Só que lembra, a gente costuma, ou melhor, a gente representa essa posição com somente um número quando estou me movendo em uma dimensão. Só que agora, vamos supor que eu não estou mais em uma dimensão, eu estou me movendo em duas. Então, eu estou andando pelo centro de Pelotas, que o centro de Pelotas é um bom exemplo porque ele é todo quadradinho, as ruas são todas paralelas. Então, percebam que, obviamente, além disso, Pelotas é plano, é tudo um retão. Então, percebo que eu não vou ter variação de altura. Conforme eu ando pelo centro de Pelotas, a minha posição só vai variar da direita para a esquerda, ou para frente ou para trás. Então, percebo que esse movimento eu posso descrever utilizando duas coordenadas. Uma coordenada é a coordenada x e outra coordenada é a coordenada y. Então, se a minha posição ela sempre vai ter que ser definida por duas coordenadas. Então, ainda é um ponto no espaço, esse pontinho aqui, só que esse pontinho eu estou a 1 metro à esquerda do zero no eixo x e 4 metros acima do zero no eixo y. É diferente desse ponto aqui, onde eu estou 2 à direita do eixo x e 2 para cima no eixo y. Então percebam que eu preciso de dois valores para definir a minha posição. Okay? Enquanto que no caso anterior, como eu estava em uma dimensão, eu precisava somente de um único valor, somente da coordenada x. Aqui eu preciso da coordenada x e da coordenada y. Okay? Então, se eu sei como definir um ponto no espaço, e se eu digo, ó, eu estava em um dado ponto, e eu me desloquei até outro dado ponto, esse movimento, eu posso quantizar ele, eu posso medir. Então, se eu medir esse movimento, eu posso dizer o quanto que eu andei, ou quanto que eu me desloquei. Então, deslocamento, pessoal, é a variação da posição de uma dada partícula. Variação de qualquer coisa na matemática é essa qualquer coisa final menos essa qualquer coisa inicial. Então, se no instante inicial eu estava numa posição x, e no instante final
eu estava na posição XF, o meu deslocamento em uma dimensão nada mais é do que a minha posição final, menos a minha posição inicial. Então, um exemplozinho bem trivial. Se eu estava inicialmente na posição menos 2 metros, ou seja, 2 metros à esquerda do zero do universo, e andei até chegar na posição 3 metros, ou seja, 3 à direita do zero do meu universo, perdão, meu deslocamento, ΔX, ele vai ser minha posição final, que é 3 metros, menos a inicial, que é menos 2 metros. Então percebo que o sinal negativo é importante. De tal forma que fica 3 menos 2 dá 5. Percebo que se eu não colocasse esse menos 2 aqui na frente, eu ia ter um valor completamente errado. Então, percebo que esse sinal negativo aqui, ele me dá uma informação muito importante. Ele me dá uma informação, pessoal, de qual... fugiu a palavra. De qual sentido para onde eu estou andando. Okay? Se esse valor, ΔX, fosse dar um valor negativo, vocês concordam comigo que eu não estaria indo para a direita. Eu estaria indo para a esquerda. Okay? Então, isso significa que o valor que vai na frente do ΔX me diz o sentido do meu movimento, ou para onde eu estou indo. Se o ΔX é positivo, eu estou indo para a direita. Se o ΔX é negativo, eu estou indo para a esquerda. Isso considerando movimento em uma dimensão no eixo X. Okay? Então, percebo que somente o número não é suficiente para me dar a informação sobre um deslocamento. Okay? E lembrem que na aula passada a gente viu que tem grandezas físicas que somente o número não basta para definir ela. Eu preciso de mais informações. Nesse nosso caso, a gente precisa olhar o sinal na frente, porque o sinal na frente vai me dar qual que é o sentido do meu movimento. Okay? Então, grandezas que precisam, além de um número, um sentido e uma direção para ser definidas, é o que a gente chama, é um ente matemático, que ganha o nome de vetor. Nesse caso, como o movimento é uma dimensão, a direção do meu movimento é a direção X. O sentido do meu movimento é para a direita, porque ele deu positivo. E o módulo é 5 metros. Então, eu tenho que ter as 3 informações para conseguir definir um deslocamento. Alguma dúvida? Então, quando eu vou para 2 dimensões, é como se eu tivesse 2 movimentos, por assim dizer. Se eu estou inicialmente nesse ponto e eu me desloco até esse ponto daqui, percebo que eu vou ter um deslocamento que é dado por essa reta, por essa flechinha vermelha. Okay? Se estiver pequeno, o pessoal quiser que eu dê zoom, me avisem. Tá? Se não tiver, você ver bem essa flechinha aqui. Só que nesse movimento, eu sair daqui e chegar aqui, perceba que eu saí da posição 1 no eixo X e fui até a posição 3 no eixo X, e que eu saí da posição 2 no eixo Y e fui até a posição 4 no eixo Y. Então eu posso calcular um deslocamento em X e um deslocamento em Y. Meu deslocamento em X é esse carinha verde, meu deslocamento em Y é esse carinha em azul. Meu deslocamento em X é a posição final menos a posição inicial. Minha posição final no eixo X é 3 metros, a inicial era 1, que me dá um deslocamento na direção X de 2 metros. Na direção Y, minha posição inicial era 2, a final era 4, o que me dá um deslocamento na direção Y de 4 menos 2, que é 2 metros. Então perceba que eu sei esse carinha daqui e sei esse carinha daqui. Só que se vocês olharem, o meu deslocamento em Y é exatamente igual a esse cara daqui, concorda? Então, eu posso transferir isso para um triângulo retângulo, onde um dos catetos é o meu deslocamento em X, o outro cateto é o deslocamento em Y, e a hipotenusa é o deslocamento total. Então, perceba que em 2 dimensões, eu tenho que calcular o deslocamento
considerando que ele é a hipotenusa de um triângulo retângulo, cujos catetos é o deslocamento parcial em x e o deslocamento parcial em y. Como isso aqui é um triângulo retângulo, eu consigo calcular facilmente o meu deslocamento Δx, basta usar o bom e velho teorema de Pitágoras. Então, o teorema de Pitágoras me diz que hipotenusa ao quadrado é cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Esse quadrado passa para o outro lado como raiz, então com isso eu consigo calcular quanto que vale o meu deslocamento. Então perceba, pessoal, que o deslocamento não é pegar o deslocamento em x e somar com o deslocamento em y. Okay? Tome cuidado com isso. Então, só que pegando só esse exemplo, como cada um, o deslocamento em x era 2 e o deslocamento em y era 2, eu vou ter 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que isso aqui vai me dar... Perdão. Só tomar alguém. Vai dar raiz de 8, que nada mais é do que, simplificando, 2 raiz de 2. Ok? Alguma dúvida? Bom, se eu sei como calcular o deslocamento, ou seja, o quanto que eu andei, também é interessante eu tentar entender o quão rápido eu andei. Okay? E quem me dá essa informação de quão rápido eu andei é uma grandeza chamada de velocidade. Okay? Então, se eu for para Porto Alegre de carro ou se eu for para Porto Alegre de ônibus, obviamente, dependendo de quem dirige o carro, o tempo de carro é muito menor do que o tempo de ônibus. Só que percebo que o deslocamento é o mesmo. Então, eu tenho que ter uma grandeza que me diga ou que me traga essa informação de, ok, eu estou fazendo um deslocamento, mas o quão rápido eu estou fazendo esse deslocamento. Então, essa grandeza é a velocidade. Okay? Então, velocidade nada mais é do que o deslocamento dividido pelo tempo que eu demorei para fazer. Okay? Lembrando que o deslocamento é a posição final menos o tempo menos a posição inicial. O intervalo de tempo é o tempo final, quando eu estou na posição xf, menos o tempo inicial, que é quando estou na posição xe. A unidade no sistema internacional é metros por segundo. Lembrem que no sistema internacional, a unidade básica de distância é metro, a unidade básica de tempo é segundos. No nosso dia a dia, a gente não utiliza metros por segundo, a gente utiliza quilômetros por hora. Tem outros países que utilizam milhas por hora. Tu quer analisar o movimento de uma bactéria, tu não vai utilizar nenhuma dessas unidades, tu vai utilizar, por exemplo, centímetros por segundo. Então, é sempre unidade de comprimento por unidade de tempo. E, obviamente, só ver se não fazer nada, não. Se eu estou andando uma dada velocidade, eu posso aumentar ou diminuir essa velocidade. Então, se eu estou acelerando um carro 1.0 com uns 20 anos de fabricação, eu vou demorar muito mais tempo para chegar até 100 km por hora, saindo do zero, do que um carro 1.0 novo. Por quê? Porque cada um deles gera uma aceleração diferente para o carro. Quanto maior a aceleração que eu gero para o carro, mais rápido a velocidade dele aumenta. Da mesma forma, se eu quero diminuir a velocidade de um carro, a gente sabe que um freio a disco vai ser capaz de diminuir a velocidade em um dado intervalo de tempo, enquanto que um freio ABS vai diminuir essa mesma velocidade, só com um intervalo de tempo muito menor. Então percebam que, dependendo do que eu estiver usando, eu ganho velocidade mais rápido ou perco velocidade mais rápido. Então, isso, ganhar ou perder velocidade em um dado intervalo de tempo, é exatamente a definição de aceleração. E quanto mais velocidade eu ganho em um intervalo de tempo menor, maior é a aceleração do meu corpo. Já quanto mais velocidade eu perco em um intervalo de tempo menor, maior é a aceleração do corpo. Isso pode parecer estranho. Só percebo que eu estou gerando uma aceleração também, só que eu estou freando o carro. Então, frear é uma aceleração. Só que o que muda de acelerar e frear?
o sinal que vai na frente, ou o sinal que vai gerar aqui. E porque se eu estou acelerando, significa que a minha aceleração é no mesmo sentido da minha velocidade. Então, ela vai aumentar. Se eu estou freando, a aceleração age no sentido contrário da velocidade. E aí ela freia. Então, de novo, velocidade e aceleração são grandezas vetoriais. Então, dependendo se a aceleração está para frente ou para trás, isso vai influenciar como é que a velocidade vai variar. E qual que é a definição de aceleração média? É basicamente a variação da velocidade em intervalo de tempo. Então, pego a velocidade final, diminuo a velocidade inicial, isso é dividido pelo tempo final quando a velocidade é Vf, menos o tempo inicial quando a velocidade é Vi. Qual que é a unidade de aceleração? Lembre, velocidade é metros por segundo. Agora estou dividindo de novo por tempo, ou seja, estou dividindo de novo por segundo. Então, a unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado. Okay? De novo, outras unidades, sempre unidade de tempo, unidade de comprimento por unidade de tempo ao quadrado. Então, quilômetros por hora quadrada, milhas por hora quadrada ou centímetros por segundo quadrado. De novo, alguma dúvida? Então, pessoal, o que faz a aceleração em corpo? Antes eu estava falando só em variar velocidade, só em acelerar ou frear. Só que esse não é o único efeito da aceleração. Lembre, velocidade é um vetor. Isso quer dizer que ele tem módulo, direção e sentido. A aceleração ela pode atuar em um corpo não somente mudando o módulo da velocidade, mas mudando a direção e até mesmo e também o sentido dessa velocidade. E um exemplo disso é quando a gente se aproxima de uma curva. Notem, se eu estou andando de carro e eu chego numa curva, se eu mantenho a minha velocidade constante, eu vou reto, eu saio da curva. Para mudar a velocidade, eu tenho que girar o volante do carro, mesmo que eu não acelere. Então, perceba que mesmo que não acelere e mantenha a velocidade constante em módulo, a direção e o sentido dela está variando. Okay? Então, existe um termo da aceleração que ele é responsável por fazer curvas, por mudar a direção e o sentido da velocidade. Então, o corpo só não vai ter aceleração em dois casos. O primeiro caso, ele está completamente parado, ou em repouso, com velocidade vetorial igual a zero. A segunda possibilidade é esse corpo está se movendo em linha reta com velocidade constante, ou seja, esse movimento unidimensional. Okay? E só um pequeno detalhe, né, que velocidade zero é um caso de velocidade constante. Então, no fundo, dizer que um carro não tem aceleração é dizer que a velocidade dele não varia de nenhuma forma. Okay? Então, mesmo se eu pegar e começar a andar em círculos com uma velocidade sempre igual, eu vou ter aceleração porque eu estou andando em círculo. A única forma de não ter aceleração é andar com velocidade constante em linha reta. E por que isso é importante? Porque isso está diretamente ligado com as leis de Newton. Então, a primeira lei, apesar de ser mundialmente conhecida como lei de Newton, já era conhecida anteriormente, ela foi postulada por Galileu. Então, Galileu Galilei é um dos gigantes que Newton fala que olhou, que Newton tem a famosa frase, que se ele viu mais longe, foi porque ele teve sobre os ombros de gigantes, e Galileu foi um desses gigantes, e, além disso, Galileu é o pai da ciência moderna. Ele que deu a base para o método científico moderno, de levantar a hipótese, questionar essa hipótese, fazer experimento e corroborar ou não a hipótese. Então, mesmo antes de Newton, já era conhecido que um corpo que está parado ou que está com velocidade constante, ele tende ou ele vai manter esse movimento. Ele vai manter o seu estado atual de movimento. Para alterar esse estado de movimento, eu tenho que atuar sobre o corpo.
Okay? E a forma que a gente tem para atuar sobre um corpo é aplicando uma força sobre ele. Okay? Então, carregando tá meio ruim. A primeira lei de Newton, ou a lei da inércia de Galileu, ela já diz que todo corpo vai manter o seu estado de velocidade constante, a menos que uma força resultante externa não nula atue sobre ele. Okay? Daí, ou seja, eu vou seguir em velocidade constante, a menos que uma força passe a atuar em cima de mim. Okay? Só que, obviamente, uma pergunta que surge é: o que é força? O que é isso que eu estou querendo definir como sendo força? Então, vamos fazer uma rápida introdução à força. Força, pessoal, dentro da física, sempre que uma partícula ou um corpo interage com outro corpo ou com mais corpos. É basicamente como o universo se comunica. Okay? Quando a gente empurra alguma coisa, tu está comunicando essa alguma coisa que tu está ali e tu está atuando sobre ele. E todas as forças do universo, todas as formas de comunicação, de interação do universo, a gente consegue restringir a somente 4 tipos de força. Isso é fantástico, porque são 4 forças que governam desde de um buraco negro até a sinapse do cérebro quando a gente está pensando. Então, quando a gente está falando lá de buraco negro, a gente está falando, obviamente, de uma força que atua, que está relacionado com a massa dos corpos, ou com o peso de um corpo, usando a linguagem coloquial para massa. Então, a primeira força, e coincidentemente a primeira que foi descoberta, é a força gravitacional, que foi descoberta pelo Newton. Eu não sei se vocês já ouviram isso, mas quando Newton era relativamente jovem, aconteceu uma das maiores epidemias da humanidade, de peste negra, algo similar ao que a gente está vendo agora. Ele ficou 6 meses na casa da família dele do interior, porque obviamente ele era rico, naquela época para a cidade tinha que ser estupidamente rico. E nesses 6 meses ele desenvolveu o cálculo, que vocês devem estar sofrendo agora, vão sofrer todo semestre. Desenvolveu todas as leis de movimento, que a gente vai ver agora. Formulou toda a teoria da gravitação universal, que a gente não vai ver agora, e também desenvolveu as leis básicas da óptica. Isso em meio ano de vida. E aí ele manteve tudo isso em segredo por muitos anos, porque ele era rancoroso e tinha problemas a ser tratado com o psicólogo, e naquela época o psicólogo não existia. Então, mas a primeira força foi Newton, nesses 6 meses, que compreendeu, por assim dizer, ela, que é a força gravitacional. Então, a força gravitacional, pessoal, ela surge sempre que 2 corpos possuem massa. Okay? Então, se 2 corpos têm uma massa, que é diferente de zero, lembrando, massa é dada em quilogramas, é o que a gente coloquialmente chama de peso, eles vão ter uma atração gravitacional. Só que essa força, ela é bem fraquinha. Para ela ser relevante, tu tem que ter massas muito grandes. Então é por isso que a gente só vê efeitos relevantes de interação gravitacional entre, por exemplo, a Terra e a Lua, a Terra e o Sol, a Terra e outros planetas e assim por diante. Então a atração gravitacional ela é a mais fraca de todas, só que ela acaba tendo um papel muito importante porque o universo é cheio de corpos extremamente massivos. Okay? Inclusive a Terra, então que a Terra atrai todo mundo em direção a ela devido à atração gravitacional. A segunda interação, e a segunda a ser descoberta, é a interação eletromagnética. Então, só dentro da interação eletromagnética está, obviamente, todos os fenômenos elétricos, aí desde enfiar o dedo na tomada e levar um choque, até a passagem de um íon de cálcio para lá no teu rim para bloquear tudo e criar uma pedra, até também está incluso na interação eletromagnética os efeitos magnéticos, como um ímã, por exemplo, e ainda está incluso aqui dentro da força eletromagnética todo qualquer fenômeno óptico, porque luz nada mais é do que um campo eletromagnético. Então tudo isso se encaixa na interação eletromagnética.
E qualquer força, pessoal, que a gente for fazer que envolva toque é interação eletromagnética. Isso é fácil de a gente compreender, porque tudo no universo, toda matéria conhecida, pelo menos, né, ela é feita de átomos. Então, quando a gente vai empurrar alguma coisa, aí os nossos átomos estão empurrando os átomos de alguma outra coisa. Só que lembre que o átomo ele é um caroço carregado positivamente com uma nuvem de elétrons carregada negativamente. Vocês viram lá no terceiro ano que coisa negativa repele coisa negativa. Então, quando eu aproximo dois corpos, ou seja, a minha mão de uma porta que eu quero abrir, os elétrons da minha mão vão repelir os elétrons da porta. E com isso eu vou conseguir empurrar a porta. Então, toda a interação do nosso dia a dia, no fundo, é interação eletromagnética. E as outras duas interações que existem, elas vão atuar somente no núcleo atômico. O que a gente chama de usar uma mistura para separação, tipo separar gases ou separar um soluto de um solvente? Se quiser abrir o áudio para perguntar, pode abrir, tá? Não tem problema. Então, separar dois sólidos, acho que... Assim, eu estou tentando realmente entender o sentido da pergunta. Por exemplo, quando tem um sólido, normalmente tu tem somente um único material, tu não mistura dois sólidos. Tu pode ter uma interface onde tu tem um sólido grudado no outro, mas tu não vai ter dois sólidos combinados. Okay? Isso aí tu vai ter, por exemplo, uma mistura de dois gases, tu vai ter uma mistura de um líquido com um sólido dentro do líquido, aí tu pode ter. Só que sólido com sólido, eu acho que não, porque tu pode ter um sólido com impureza. E aí remover essas impurezas, tem várias técnicas que eu honestamente desconheço, porque eu não sou da parte de estado sólido. Tá? Só que se eu tenho, por exemplo, dois materiais grudados diferentes, se um for magnetizável e o outro não, talvez pudesse puxar. Assim, isso eu tô falando, tem como fazer separação magnética. Só que aí me pergunta isso, pegar sal e alumínio, o alumínio é uma impureza no sal? Porque dependendo do quão forte for a interação, a ligação covalente lá no meio, tu vai ter que aplicar um campo magnético estupidamente forte para arrancar. E só para comparação, quando a gente vai fazer um exame de ressonância magnética, já aplicado um campo absurdamente forte na gente. E nenhum íon é arrancado, por exemplo. Entende? Então, terei que ver, mas de novo, ou o que pode ser, o que chama de mistura de dois sólidos, é ter dois pós misturados. Aí poderia, se um pó for magnetizável, for material ferromagnético, outro não for ferromagnético, dá para fazer a separação. Primeiro eu estava pensando em literalmente dois sólidos formando um só, entende? Um bloco grudado de dois sólidos diferentes. Acho que agora entendi a tua pergunta. Era tipo dois pós misturados. Perfeito, obrigado. Não, mas tem sim como usar, porque tipo, tem um estudo muito legal que eu vi há uns anos atrás já, que era para remover óleo de água. Quando falo óleo, é petróleo, derramamento gigante de óleo. Aí tu consegue criar nanopartículas que são ferromagnéticas e são atraídas pelo óleo, então tu dispersa essas nanopartículas na região onde tem óleo, elas vão aglomerar o óleo e se misturar com ele, tu consegue retirar ele depois utilizando um ímã. Então são novas tecnologias para tentar remover óleo de água utilizando ímãs para puxar, por exemplo. Tá? Então, as outras duas forças que existem no universo, pessoal, elas atuam somente no núcleo atômico. Então perceba que a interação gravitacional
ela governa a interação entre coisas muito grandes, coisas muito massivas. Interação eletromagnética rege praticamente todas as outras interações até o nível atômico. Quando eu vou para o universo subatômico, surgem novas forças. Uma dessas forças é a força nuclear fraca. A força nuclear fraca, ela tem principalmente dois papéis no universo. Um deles é converter prótons em nêutrons. Então, lembra que lá no núcleo atômico, ele é feito por uma mistura de prótons, que são cargas positivas, e nêutrons, que são cargas neutras. O que talvez vocês não sabiam lá do ensino médio, é que um próton pode virar um nêutron. E a parte interessante é que um próton vira um nêutron e ele emite uma outra partícula chamada neutrino e emite um elétron. Então, eu posso ter espontaneamente lá no núcleo um próton virando nêutron. Isso aí de fato acontece. E além disso, tanto quando o próton vira um nêutron, tanto quanto um átomo muito pesado, a força nuclear fraca também tenta deixar esse núcleo atômico menos pesado. Para algo ficar menos pesado, tu tem que normalmente tirar massa, né? Só que nesse caso, além de tirar massa, posso tirar outra coisa chamada energia. Aí de novo voltando no Einstein, Einstein falou que energia e massa são a mesma coisa, a famosa equação E igual mc². Então, se eu emitir energia, eu consigo ficar mais leve, por assim dizer. Então, radiação, pessoal, um átomo que emite espontaneamente radiação, essa emissão de radiação é controlada pela força nuclear fraca e por reações desse tipo. De próton virando nêutron, nêutron virando próton e assim por diante. Okay? E o último tipo de interação que existe é a chamada força nuclear forte. Que lembrem, lá da lei de Coulomb, a gente sabe que carga positiva repele carga positiva. Se eu for olhar o núcleo atômico, ele é um monte de próton, que são positivos, junto com um monte de nêutron, que são neutros. Então, se olhar somente da ótica da interação eletromagnética, isso aqui tinha que explodir. Por que não explode? Porque tem uma interação entre prótons e nêutrons, chamada de força nuclear fraca. Que ela é uma força, pessoal, que ela atua a distâncias muito, muito pequenas, distância do tamanho do núcleo atômico. Então, se o próton e o nêutron têm uma distância maior que o núcleo atômico, eles não vão ter interação do tipo nuclear forte. Então, eles ficam grudadinhos exatamente porque existe força nuclear forte. E uma forma que tem deles ficarem mais grudadinhos é, eu tendo mais nêutrons e menos prótons. Aí que entra o papel da força nuclear fraca. Okay? Então, essas duas forças, elas atuam somente no núcleo atômico. A gente, obviamente, não vai falar sobre elas. A gente vai focar mais nessas duas forças daqui. A força eletromagnética a gente não vai falar diretamente, a gente não vai ver lei de Coulomb nem nada parecido, mas sempre que falar de um corpo empurrando o outro, ou de uma partícula se chocando com a outra, tudo isso é interação eletromagnética. Okay? Sim, nuclear forte entre prótons e nêutrons. Talvez ela possa ocorrer entre algumas outras partículas com propriedades parecidas, eu não sei porque física de partículas não é minha área. Okay? Mas ela não acontece, por exemplo, entre o próton e o elétron. Interação entre próton e elétron é interação eletromagnética. Okay? Então, como é que a gente representa uma força na física, pessoal? Então, ela é representada por uma flecha, porque ela é um vetor. Ela tem que ter direção e tem que ter sentido. Obviamente, a letra é a letra F. O comprimento da flecha, o comprimento do vetor indica qual que é o módulo da força, ou seja, o quão forte ela é. A orientação da reta me indica a direção. E a posição da seta me indica o sentido da força. Tá? Então, a força em unidade do sistema internacional, ela é medida em newtons. Lembrem que eu falei na aula passada, newton não é uma unidade básica, mas algumas unidades ganham o nome de cientistas famosos que contribuíram para a compreensão dessa grandeza. Então, Newton, obviamente, foi o cara que formulou toda a base da mecânica clássica, por isso que força é em homenagem a ele. Então, se a força é somente uma dimensão, eu tenho somente uma reta nessa dimensão. Se ela é em duas dimensões,
como por exemplo essa força daqui, eu posso estudar ela através das suas componentes. Então, vou ter a componente x da força, que é a parte da força que está no x, e a componente y da força. Como é que eu descubro, ou como é que eu desenho cada uma dessas componentes? Basta eu pegar a força, por exemplo, esse vetor daqui, identifico qual que é o meu eixo x, qual que é o meu eixo y, e projeto essa flechinha no eixo x. Ou faço uma linha tracejada, saindo da pontinha da flecha até o eixo x. O vetor que resulta de eu ligar a minha origem até essa linha tracejada é a minha componente x da força. Faço a mesma coisa na direção y para obter a componente y da força. O atrito é a interação de Coulomb. É interação eletromagnética, ou interação elétrica. Porque tu está esfregando o elétron com elétron. Só que, além disso, também tem um fator de rugosidade no meio, que é a interação eletromagnética, só que tu tem a rugosidade que influencia. Okay? Então, por isso que quanto mais lisa for uma superfície, mais escorregadia ela é. Quando está molhada, também escorrega mais, porque a água preenche esses buraquinhos e a superfície fica mais lisa. Tá? Mas a gente vai voltar nisso semana que vem, quando a gente for ver força de atrito. Bom, deixa eu lembrar onde eu estava. Sim. Então, pessoal, assim, para decompor uma força em duas dimensões, como falei, a gente projeta ela na direção x e projeta ela na direção y. Gabriel, deixa eu ver. A aula de exercício vai ser a próxima, sem ser semana que vem na outra, tá? Mas a lista 2, como eu falei, a gente acho que nem chegou nela ainda, a gente está vendo a matéria hoje, vai ver matéria na semana que vem ainda para fazer a lista 2, mas eu posso te mandar depois por e-mail, só me cobra por e-mail. Tá? E daí quando eu recebo e-mail, deixo lá salvo, que quando eu tenho tempo, eu sento e respondo eles. Vamos voltar então. Quando semana que vem é a semana, assim que eu preparo a aula. Provavelmente quarta ou quinta. Tá? Então, pessoal, percebo que quando eu decomponho a força F na componente X e na componente Y, é como se eu gerasse um triângulo retângulo, onde um dos catetos é a componente X e outros catetos é a componente Y, similar ao que a gente fez antes para o deslocamento. Então, obviamente que para conseguir calcular essa força, a gente tem que usar as relações do triângulo retângulo, onde um cateto vai ser a componente x da força, o outro cateto vai ser a componente y, e a hipotenusa vai ser a minha força F. Então, lembre que essa força F eu obtenho do teorema de Pitágoras, que F é quadrado, ou força quadrada, componente x ao quadrado, mais componente y ao quadrado. Além disso, eu posso obter a componente x ou a componente y, utilizando a definição de seno e de cosseno. Okay? Então, por exemplo, se eu estiver olhando o ângulo θ, seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno de θ, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, para calcular as componentes da força... You are currently the only person in this conference. Ok, eu dei uma pequena caída, mas já voltei, tá me ouvindo? Então, para calcular as componentes da força, eu tenho que fazer mão ou utilizar as definições de um triângulo, ou as relações de um triângulo retângulo. Okay? Então, agora só trocando lá de A, B e C por F, Fx, Fy, percebam que a minha hipotenusa é F, os catetos são Fx e Fy, e a partir das relações trigonométricas eu consigo obter qualquer informação sobre a força. Okay? Qual que vai ser a direção da força? Vai ser dada ou pelo ângulo θ ou pelo ângulo α. Okay? Percebo que se eu defino qual que é o ângulo θ, eu consigo definir aonde está essa reta daqui. Okay?
Então, tendo isso em mente, eu posso definir a próxima quantidade, que é a força resultante. Como o nome diz, a força resultante ela é a força total, por assim dizer, que atua sobre um corpo. Então, ela nada mais é do que a soma de todas as forças que estão atuando sobre um corpo. Só que aqui a gente tem que tomar um cuidado, pessoal. A força é um vetor. Por que eu falei antes em calcular componente x, calcular componente y? Basicamente, porque se eu estou somando, por exemplo, uma força que puxa para a direita e uma força que puxa para cima, percebam que a minha força resultante não vai ser para a direita e nem para cima, vai ser na diagonal. Então eu não posso simplesmente dizer, ó, eu estou puxando com uma força de 5 newtons para a direita, uma força de 5 newtons para cima, então minha força resultante vale 10 newtons. Não. Por quê? Porque a força resultante não vai ser nem na direção x, nem na direção y, mas sim no plano xy. Contudo, se eu estiver puxando para a direita e puxando para a esquerda, eu posso somar ou diminuir essas duas forças, porque elas estão na mesma direção. Okay? Então, sempre que a gente for calcular a força resultante, a gente vai separar essa força resultante em dois termos. Um termo para cada uma das direções. Então, calcular a força resultante significa calcular a força resultante na direção x e calcular a força resultante na direção y, levando em conta que tudo que está para a direita na direção x é positivo, por isso essa flechinha daqui. Tudo que está para cima na direção y é positivo, por isso essa flechinha daqui. Tá? E por que, lembrando, por que para a direita é positivo? Porque é convenção, porque para cima é positivo, porque é convenção. Okay. Alguma dúvida até aqui? Nunca viram isso na vida? Okay. Então, só alguns exemplos de uma dimensão para facilitar a vida. Se eu tenho essas duas forças puxando para a direita, estou sobre o x, estou indo para a direita, a força resultante é a soma das duas. Por que soma? Porque as duas são para a direita, as duas são positivas. Já se eu tenho uma força para a direita e outra para a esquerda, percebo que eu vou ter, quando eu for somar, uma força resultante que está para a esquerda, ou que é negativa. Por quê? Porque minha força F2 é maior do que a força F1, a força resultante vai ser negativa. Já se as duas forças são iguais em módulo, mas têm sentido diferente, a minha força resultante é nula. Então isso é algo muito importante, pessoal. Dizer que a força resultante vale zero não quer dizer que não tenha força nenhuma atuando sobre o corpo. Somente quer dizer que todas as forças que atuam sobre o corpo se anulam. Peraí, travou, não estava passando slide aqui. Então, com isso, com a ideia de força, o que é uma força, o que é força resultante, a gente pode ir para a segunda lei de Newton, que é a mais famosa, provavelmente a mais famosa, ou pelo menos a única que tem equação. Então, a segunda lei de Newton, ela recebe o nome de lei das massas. Então, vamos fazer uma recapitulação do que a gente viu até agora. Então, a primeira lei, a lei da inércia, ela diz que para eu tirar o corpo do equilíbrio, a força resultante tem que ser não nula. Ou seja, tem que ter uma força sobre ele, que é diferente de zero. O efeito que isso aqui gera é variar a velocidade do corpo. E se eu estou parado e eu começo a me mover, eu estou variando a velocidade. Se eu estou me movendo em linha reta com uma velocidade constante e eu aumento ou diminuo a velocidade ou faço uma curva, a velocidade vai estar variando. Se a velocidade está variando, significa que eu tenho uma aceleração. Então perceba que a gente já tem uma relação direta entre variação de velocidade ou aceleração e ter uma força resultante sobre um corpo. Só que existe uma grande diferença entre tu empurrar um carro pequeno e tu empurrar um carro grande. Você vai empurrar uma caminhonete, tem que ser 2, 3 pessoas. Tu vai empurrar um Fiat 147, uma pessoa consegue empurrar de barbada.
Por quê? Porque as massas são diferentes, a quantidade de matéria envolvida é diferente. Então percebe que quanto maior a massa de um corpo, mais difícil é variar a velocidade dele. De fato, pessoal, a massa de uma partícula é a quantidade de inércia que essa partícula tem. Porque quanto maior a massa, maior a inércia dessa partícula, maior a tendência dela em ficar no seu estado original de equilíbrio. Então, se eu tenho uma força não nula atuando sobre uma partícula, eu vou ter uma aceleração. E essa aceleração ela vai depender da massa dessa partícula. Se eu escrever tudo isso, todas essas informações de uma forma bem resumida e bonitinha, eu chego na famosa equação F igual a ma. Eu percebo que tudo aquilo que eu falei em um monte de palavra está resumido aqui. Se eu tenho uma força resultante sobre um corpo, eu vou gerar uma aceleração resultante. A intensidade dessa aceleração vai depender da inércia do corpo ou da massa dele. Okay? Então, tudo isso daqui junto é a segunda lei de Newton ou as leis das massas. Lembrando, se o sistema é em duas dimensões, eu vou separar, calcular a força resultante na direção x, e isso vai ser igual a massa vezes a aceleração na direção x. Vou calcular a força resultante na direção y, que isso é massa vezes a aceleração na direção y. Alguma dúvida? Claro. Então, tu conseguiu entender que uma força resultante gera uma aceleração em um corpo. Entendeu? Barra aceitou? Que aqui eu estou fazendo, pessoal, uma coisinha chamada matemática, sabe? Não estou demonstrando as equações, estou quase que filosofando com vocês, enrolando, esperando que vocês acreditem nisso. Tá? Então, a força, se eu tenho uma força resultante sobre um corpo, eu vou gerar uma aceleração. A intensidade dessa aceleração depende da massa desse corpo. Okay? Quanto maior a massa, menor vai ser a aceleração que eu gero. Okay? Se dá para entender? Ótimo. Então, agora vamos aqui sobre separando os eixos. Então, de novo, lembrando, são muitos slides. Se eu tenho uma força resultante que está em mais de uma dimensão, ou se eu tenho uma força em mais de uma dimensão, eu posso dividir ela nas suas componentes x e y. Então, eu pego uma força F, ela vai ter a componente x e ela vai ter a componente y. Então, se eu tenho, por exemplo, duas forças, F1 e F2, eu vou poder calcular F1x e F1y, F2x e F2y. Tal que a força resultante em x é somente a soma das componentes x, ou seja, F1x e F2x, e a resultante em y é a soma das componentes em y. Só percebo então que eu vou ter uma força resultante em x e uma força resultante em y. Se eu tenho forças resultantes, significa que eu tenho aceleração. Então, se eu tenho uma força resultante em x diferente de zero, eu vou gerar uma aceleração em x. Se eu tenho uma força resultante em y, eu vou gerar uma aceleração em y. Só que o que é importante também lembrar é que a massa não é vetor, a massa é um escalar. Então, a massa não tem componente x nem y, a massa entra sempre como a massa. Ficou mais claro? Sim, não? Tá. Eu vou considerar que sim, qualquer coisa, depois a gente volta. Eu upei aqui e...
Tá, só que eu comecei a dividir, eu upei o PDF para cá. Ok, até onde tu ouviu. Tá, beleza, qualquer coisa, só manda e-mail e perguntar. Ok, então, a terceira e última lei de Newton é a lei da ação e reação. E aqui vem um fato importante, pessoal, que a lei da ação e reação não é exatamente uma lei da natureza. Ela não é aplicada, ela não vale para qualquer força que existe. Okay? Então, é só um pequeno detalhe, mas, obviamente, para as forças que a gente vai trabalhar aqui, a ação e reação se aplica. Okay? O que diz a lei da ação e reação? Que sempre que um corpo atua com uma força sobre outro corpo, esse segundo corpo reage atuando com uma força sobre o primeiro corpo de igual intensidade, igual direção e sentido oposto. Então é isso que explica de por que quando o cara vai lutar boxe, por exemplo, ele tem que usar luva. A luva, acredite, não é para proteger o queixo da outra pessoa. A luva é para proteger a mão de quem está porrando. Porque quando a gente dá um soco, a força que a mão aplica no queixo de alguém é exatamente igual, em módulo, à força que o queixo aplica em cima da mão. O que muda é o sentido. Então, quando tu bate alguma coisa te bate de volta. E o osso da mão é muito mais frágil do que o osso do queixo. Tanto que é muito mais provável tu quebrar a mão em um soco, e é muito fácil, de verdade, e não quebrar o queixo. Okay? Então, a luva, na verdade, ela existe devido à lei da ação e reação. Devido ao fato de quando tu porra alguma coisa, essa alguma coisa vai te porrar de volta. Okay? Então, a ação e reação, ela diz isso, que para toda ação existe uma reação de igual intensidade, igual direção e de sentido oposto. O que é importante, pessoal, ação e reação atuam em corpos diferentes, não atuam no mesmo corpo. Okay? Então, fazendo um resumão das leis de Newton, a primeira é a lei de inércia, diz que se um corpo está parado ou se movendo em linha reta com velocidade constante, ele vai permanecer nesse estado de movimento, a menos que uma força resultante atue sobre ele. E se ele está com velocidade constante, significa que a aceleração vale zero. Se a aceleração é zero, a força resultante é zero. E por que a gente sabe disso? Porque se eu tenho uma aceleração sobre um corpo, significa que eu tenho uma força resultante, de tal forma que a força resultante é massa vezes a aceleração. E além disso, quando dois corpos interagem, ou seja, quando um corpo atua com uma força sobre outro corpo, existe a reação desse segundo corpo, que é de mesma intensidade, mesma direção e de sentido oposto. Tá. Então, pessoal, hoje a aula, como eu falei, era bem uma introdução, por assim dizer, à lei de Newton. Eu não coloquei nenhum exemplo aqui. A ideia é que na aula que vem a gente comece a fazer exemplos e comece a ver tipos de força e evoluir assim nas próximas duas aulas. De hoje, dos conceitos, ficou alguma dúvida? Então, essa semana desse conteúdo não vou colocar questionário. Se alguém já quiser começar a lista 2, começar os exercícios dessa área, pode começar, mas eu só vou pôr o questionário na semana que vem e para terminar ele até a outra. Então, vai ser de novo um questionário 15 dias aberto para vocês fazerem. Ok? E, como eu disse, na próxima aula a gente vai fazer exemplos e vai ver exemplos de força, que são as clássicas, mesmo que vocês já viram lá no ensino médio. Força-peso, força normal, força de atrito e assim por diante. Sim, valendo nota, eu ainda não sei se vai ter 3 tentativas ou não, ainda vou pensar nisso, porque esse primeiro dei 3 tentativas, porque é o primeiro, e o primeiro sempre dá erro. Talvez, de repente, no segundo reduza para 2 tentativas, e depois vai ser uma tentativa só até o final do semestre. Mas o questionário, quando eu colocar, vai valer nota, e vai valer o
A presença também. Sim, dou 3 minutos. Se quiser abrir o áudio, pessoal, fica à vontade. Assim, quero que eu pare de gravar para vocês falarem.